Levanta-te, mineta do doce dormir, que está o pobre à porta num lindo pedir. Dá-lhe do teu pão e dá-lhe do teu vinho. Sempre foram duas coisas que correram muito juntas na minha vida, que foi a música e a literatura. A música, acho que tem raízes anteriores, até porque, né, a gente começa a escutar música antes de aprender a ler e escrever, inclusive. Eu lembro do meu pai é médico, não tem ninguém na família que tem uma ligação musical, assim, direta, artística. Enfim, tem um primo que era do Ciclone, aquela banda dos anos 80 que se apresentava no Chacrinha. Uma grande curiosidade. Mas fora ele, ninguém. Mas meu pai tinha um violão em casa, meu pai, quando era adolescente, tinha uma banda, então sempre tinha um aparelho de som bacana para ver. Enfim, eu lembro criança vendo os vinis grandes e vendo sempre um violão por perto. Eu acho que isso começou pelos objetos musicais, eu acho que o interesse começou assim, na infância. Aí, na adolescência, comecei a tocar violão, e logo de cara eu, enfim, escrevi uns poemas, umas coisas assim, e comecei a juntar uma coisa com a outra. Mal sabia tocar violão, não sei tocar violão, não sou um virtuoso do violão, sei tocar as minhas músicas. Eu acho que isso desde do início, assim, quando eu compreendi 4 acordes no violão, eu já tinha feito uma música, e a relação com o violão sempre foi muito mais essa, de um instrumento de composição mais do que de exercício, mais do que, enfim, de performar, né? Ele tem mais a ver com um momento de introspecção, muito mais do que com um palco, por exemplo. Né? Acho que no palco o microfone já é mais o meu instrumento, vamos dizer assim. Mas foi isso, foi essas memórias primeiras na infância e depois na adolescência, o violão e a literatura. E aí tem esse terceiro lugar na adolescência que também juntou as duas coisas, que foi fazer teatro. Né? Quando você faz teatro adolescente, você aprende a pagar mico em qualquer lugar do mundo, qualquer palco. Então você já está pronto para subir no palco cantando sem maiores vergonhas. Né? Que a literatura tem essa coisa muito introspectiva, a música é o meio caminho e o teatro já é o escracho total. Então acho que a união desses três poderes me ajudou bastante a começar uma carreira musical. Levanta-te, mineta, ensina-lhe o caminho. Mas acho que a literatura ajuda você em todos os aspectos da vida, assim. Você pode ter qualquer outra profissão e se você tem uma bagagem cultural, se você tem um exercício mental de leitura, você, enfim, o livro é uma coisa maravilhosa, né? Acho que você expande seus horizontes em qualquer lugar que você aplique os seus dotes, seus talentos, né? Mas eu acho que sim, acho que a literatura ajudou muito a música, a construção principalmente ler poesia, né? Você começa a entender a formulação dos versos, como é que se constrói verso, coisa das rimas, contagem de versos, né? Das sílabas métricas, né? Como os poetas pensavam, porque, enfim, a poesia lírica que a gente conhece hoje, na verdade, se originou também na música, né? Os gregos cantavam seus poemas líricos acompanhados de um instrumento, depois teve os trovadores medievais, que tem muita coisa trovadoresca que existe no inconsciente do folclore brasileiro, né? Vindo de Portugal, aí junta com a coisa dos povos indígenas e os povos africanos, né? Mas tem essa vertente muito importante da canção brasileira que veio justamente dos trovadores galácticos portugueses. E isso eu fiz até um disco sobre isso, um disco chamado Selvagem, de 2015. Ele é um apanhado de canções folclóricas, vamos dizer folclóricas, né, esquecidas do Brasil e de Portugal, do Nordeste do Brasil e do Norte de Portugal, principalmente. Eu fui descobrindo por discos antigos e tal, e cheguei a condensei nessas, acho que são 9 canções, um disco ou 8, não lembro mais, que tem muito a ver, tem esse diálogo muito junto, muito estreito, né? Tem canções, motes de canções folclóricas do Nordeste que existem em Portugal. Existe uma conexão
muito simbiótica entre essas duas culturas, e também tem muito a ver com a minha origem. A minha família toda são de portugueses que vieram no início do século XX para o Brasil. Então, esse disco, além de ser uma busca da canção lusófona, é uma busca das minhas próprias raízes. E acaba tudo juntando, né? Vira tudo música. E a jornada é longe, estou cheia de Música hoje em dia, pelo menos, é igual lançar livro de poesia. Você só gasta dinheiro. Ninguém vai... Ou você está fazendo muito sucesso, ou você ainda tem que recomeçar a cada disco uma nova aventura. Mas na adolescência, eu acho que o grande pulo do gato foi quando eu resolvi que eu queria cantar as músicas que eu fazia. Eu sempre fiz muitas músicas e muitas parcerias com os amigos e tal, e isso ficava muito engavetado. Então, um amigo lançava uma música num disco, né? O outro fazia um show com uma música minha e tal. E eu tinha assim, gostava muito de tocar bateria. O pessoal, pô, eu podia ser baterista, mas eu sei tocar guitarra, então não sei o que eu faço. Até que um dia deu um clique, falei, poxa, na verdade, você tem que cantar suas músicas, né? Você tem que ir pra frente do palco, não ficar atrás nesse backstage, assim, né? Não ser parte da cozinha, parte da banda, ou ser só um compositor. Eu acho que era uma decisão tão óbvia, mas demorou um pouco para ser tomada, né? Eu acho que eu comecei a compor música, claro, com 13, 14 anos, e isso eu me dei conta, eu devia ter uns 18, 19, demorou um pouco, assim. E aí formei uma banda que nunca saiu dos estúdios de ensaio, porque a gente era muito, muito ruim, e fui evoluindo até que um belo dia eu juntei todas as canções que eu tinha, as melhores que eu julgava serem as melhores, e fui chamando em casa, gravando em casa, meus amigos todos para gravar. Ah, vem aqui em casa tocar uma guitarra nessa música, vem você aqui, enfim. Acabei que eu montei meu primeiro disco dessa forma. Tem 30 pessoas tocando 9 músicas, e ficou pronto. Eu falei, poxa, eu tenho um disco finalmente. Aí eu lancei o disco. Aí sim, você começa a ensaiar para fazer show, faz uma banda. Aí a coisa toda muda de figura, né? Isso que você falou, de repente a gente tem uma questão mais profissional com a música, embora no Brasil sempre seja muito complicado você ter uma estrutura que permita compositores e cantores em início de carreira se estabelecerem de uma forma mais saudável, economicamente falando. Mas a gente insiste, né? Aí depois veio o segundo, veio o terceiro, e assim sucessivamente. Espiei a roca, quero me voltar. Chegamos a esse momento difícil de todas as nossas vidas, que foi a pandemia, a quarentena. E há muito tempo que eu não tinha um estúdio em casa, meus equipamentos de música estavam todos guardados e tal, e finalmente, em paralelo ao início da quarentena, eu comecei a colocar de novo a placa de som, pegar a guitarra, tirar a poeira dos instrumentos, e comecei a fazer esses testes musicais, né? Tudo você faz nesse computador que eu estou falando com vocês aqui. Foi onde eu fiz justamente todas as canções do EP, Canções para a Juventude. E aí eu fui pegando canções que eu sempre escutava de outros autores, né, do século XX, anos 70, anos 80, e fui fazendo umas versões e foram ficando interessantes. E eu fui lançando, mês a mês, fui lançando uns singles na internet, né? O primeiro que eu lancei foi o Sutil, que é uma canção do Itamar Assunção, dos anos 80, e é a minha primeira experimentação nesse novo estúdio aqui, que vocês podem ver, que é uma espécie de biblioteca também. Eu tocando guitarra e instrumentos eletrônicos, e ficou legal. Aí depois lancei o Sérgio Sampaio, filme de terror. Depois veio a canção do Chico Buarque, que é O Funeral de um Lavrador. E aí agora no EP, um EP, para quem não sabe, chama-se Extended Play, né? Tem o Long Play, que é o discão, né, clássico. O Extended Play é um menorzinho, cabiam 5 músicas naquele vinilzinho menor, assim, né? E o formato, enfim, o vinil já não existe, quer dizer, teve a retomada do vinil, mas não é o formato mais guia, né? Mas o nome pegou, e esse tamanho de 5 músicas continua sendo chamado de EP. E aí eu juntei essas músicas e coloquei esse nome um tanto quanto irônico, Canções para a Juventude, né? Porque soa muito anacrônico você fazer um disco voltado para a juventude, né, querendo ser a voz de uma juventude. Obviamente isso é uma coisa que já passou há muito tempo, e tem a ver um pouco com as canções. Por exemplo, Funeral de um Lavrador é muito dessa época dos anos 60,
que os jovens universitários achavam que podia falar em nome do povo, né? Então, o Chico pegou esse poema do João Cabral, do Morte e Vida Severina, e colocou o lavrador, colocou o Severino, né, cantando a morte do lavrador lá do enterro que tem no poema. Enfim, a canção engajada dos anos 60 passa muito por isso, né? Você dar a voz, ser a voz. Na verdade, você é uma minoria da esquerda universitária. Enfim, e aí começo a montar esse panorama dessas músicas. Aí tem, por exemplo, uma canção do Bartô Galeno e uma canção do Odair José, que nessa mesma época, né, que tinha Chico e Caetano eram os grandes porta-vozes da cultura brasileira, e Gil e etc., existia essa que a grande elite musical, crítica musical, chamava de música cafona, que Odair José e Bartô Galeno e Aguinaldo Timóteo e Benito de Paula e etc., era uma música consumida pelo povão, né? Mas, ao mesmo tempo, eram eles que sustentavam a indústria fonográfica nessa época. Se Caetano podia lançar um disco de música experimental como Araçá Azul, é porque o Odair José vendeu milhares de cópias com Pare de Tomar a Pílula pela mesma gravadora, sabe? Então, eu acho que esse nome, se a gente expandir um pouco o conceito, é uma ironia a esse momento da música brasileira que quer se fazer voz para uma juventude, mas na verdade está excluindo outros lugares, e também esse momento atual de que você cantar para uma juventude, para falar em nome da juventude, é uma coisa totalmente cringe, né? Não faz muito sentido, né? Você ser a voz, né? Eu começando a ter uns cabelos brancos aqui, de pessoas de 20 anos mais novas do que eu, não faz sentido. Então, eu brinco um pouco com isso, né? Olha só, jovens, escutem essas canções porque eu sei o caminho, né? Na verdade, não tem nada disso, né? E, ao mesmo tempo, a indústria fonográfica não tem mais nada disso, né? Não existe mais vendagem de discos, tudo mudou para a coisa do Spotify, das playlists, das curtidas, tudo isso foi implodido, né? E acho que também é uma crítica que passa por aí, a fruição musical da juventude, a música já não é esse grande catalisador do pensamento e enfim, da revolta, vamos dizer assim, juvenil, né? O comportamento dos jovens é muito mais agora pelas redes sociais do que pelos objetos artísticos, vamos dizer assim. E a jornada é longe, estou cheia de andar. E já espiei a roca, quero me voltar. Lá cima o castelo, há de tudo à venda. Diga-me, oh menina, se Anaguá tem renda. Se Anaguá tem renda, mas deixa eu ter o que você queria era na Guavare. Já não há, já não pode haver vinho na caneca pra gente boar. Pra gente boar, pra gente pagar. Já não há quem mande deitar. Lá cima o castelo se vendem palitos. Diga-me, oh menina, se Anaguá tem bico, se Anaguá tem bico. Eu fiz esse disco Selvagem, que tem essas canções folclóricas esquecidas portuguesas e brasileiras. E aí, logo que eu lancei esse disco, eu fui morar em Portugal e lancei esse disco lá. E isso abriu algumas portas musicais, enfim, e de outros lugares, tanto das amizades pessoais, como, sei lá, conhecer autores etnomusicólogos e etc., porque lá eles têm uma espécie de cuidado com esse lado folclórico musical português. É um país muito pequeno e tudo é muito facilmente mapeável, né? Então eles têm esses estudos, essas gravações antigas das várias regiões do país e tal. E aí, como eu trouxe essa bagagem toda brasileira, juntando esse lado português,
E a crítica de lá, né, os jornalistas e as pessoas que escutaram acharam muito interessante, porque eles são muito fãs da música brasileira, eles conhecem música brasileira tanto quanto a gente conhece, né, as pessoas amam todos os cantores e, enfim, desde os mais antigos aos mais recentes, eles sabem o que está acontecendo na música brasileira. E é muito engraçado, porque a gente não sabe nada da música portuguesa, né? A gente vai falar o quê? De modo geral, as pessoas sabem quem é Roberto Leal e Amália Rodrigues, né? E raramente tem uma coisa ou outra. E foi interessante, nesses anos lá, entender a música popular portuguesa, né? Cada década tinha um estilo diferente, assim como no Brasil, assim como no mundo inteiro, né? Ver quem eram as bandas novas, quem eram os grandes compositores dos anos 70, entender o que representa o fado, né? O que representa, enfim, a guitarra portuguesa, esse instrumento clássico de Portugal, assim como as outras violas que tem lá. Enfim, tem toda uma gama de instrumentos de música, mas a música radiofônica portuguesa também é muito interessante, tem muitos artistas e cantores e compositores que o Brasil deveria conhecer, deveria se interessar mais, sabe? A gente é muito autossustentável com a nossa música, por razões óbvias, né? A nossa música, né, ainda é uma das grandes potências desse país, mas é muito saudável a gente escutar as outras músicas, outras canções cantadas em português, não só em Portugal, como também dos países africanos de língua oficial portuguesa, que é um outro lugar que também fui descobrir lá. Que embora o Brasil tenha essa maior população negra fora da África, a nossa conexão direta, né, com Angola, que está logo ali depois do oceano, passa sempre por Portugal. E quando passa por Portugal, quase nada chega aqui. E a música de Angola, a música de Moçambique, a música de Cabo Verde, a música de Guiné, é incrível, assim. Você entende vários pontos cegos da música brasileira que tem uma conexão direta com a África, né? E isso a gente deveria assuntar mais, deveria conhecer mais, e foi um privilégio conhecer também, fazer esse caminho de volta que muito pouca gente percorre, né? Sempre é o contrário, as pessoas sempre vão escutar as canções brasileiras da Europa para cá, daqui para Portugal, poucos fazem essa ponte. Tem o Luca Argel, por exemplo, que é um grande amigo meu que é brasileiro e mora no Porto. Ele é um dos grandes, vamos dizer, embaixadores dessa ponte, dessa troca. Ele tem 2 grupos de samba em Portugal, no Porto, e lançou vários discos autorais e manteve durante um tempo um podcast mostrando músicas portuguesas para brasileiros, enfim. Já não pode haver vinho na caneca. Cara, foi muito bom, né? Porque você tá numa TV pública, democrática, o dinheiro entrando, né? Antes a TV pública era bastante sucateada, né? A TV Brasil não existia, existia a TVE aqui do Rio, que era a TV educativa, e aí ali 2006, não sei mais em que época, o governo resolveu injetar dinheiro e fazer essa grande TV pública do Brasil, que é a TV Brasil, que, enfim, o projeto, obviamente, precisa de continuidade, mas os governos seguintes não tiveram essa inteligência, para dizer o mínimo, de dar continuidade à TV pública de qualidade democrática brasileira. E eu fiz um teste, simplesmente assim, me chamaram para fazer um teste de televisão, para apresentar um programa. Eu não fazia teatro há muito tempo, não estava na frente das câmeras ou do palco há muito tempo. Fiz o teste lá, achei que paguei um mico absurdo, e deu 2 semanas, me chamaram para apresentar o programa, eu não acreditei, e aí descobri que era um programa em dupla, e a outra pessoa da dupla era o Maurício Pacheco, que era um meu grande amigo de muito tempo, também guitarrista, músico. E aí a gente, aos poucos, foi aumentando a nossa participação no programa. A gente era só apresentador, aí depois a gente começou a escrever o roteiro, começou a fazer pesquisa, aí começou a ter entrevistas. Então, de repente, a gente tinha uma hora por semana, no horário nobre da TV brasileira, para falar do que quisesse sobre música. Assim. A gente pegava o universo de um convidado e, a partir da entrevista, a gente ia abrindo caminhos. Então, sei lá, por exemplo, a gente entrevistou a Teresa Cristina, e ela é fã de heavy metal. Então, de repente, um bloco inteiro falando de heavy metal, sabe? Com a Teresa Cristina, e do heavy metal a gente ia para outros lugares. Então, começava num lugar aqui e terminava aqui. São 2 coisas totalmente diferentes, mas que iam se juntando, né? Por isso que chama Segue o Som.
tu vai seguindo o fio da meada. E foi uma experiência maravilhosa conhecer artistas que eu sou fã desde sempre, assim, poder entrevistar eles, poder trocar uma ideia com eles e poder mostrar isso tudo para as pessoas. No meu site, marovato.org, com 2 T's, tem alguns episódios lá na íntegra, porque tá no Vimeo, né? Porque no YouTube às vezes tem problema de direitos autorais, de cortar a música do clipe, etc. Mas tem lá no meu site que dá para assistir alguns episódios. Paralelo a tudo isso, também escrevo. Eu publiquei alguns livros de poesia, comecei publicando poesia, como eu falei, né? Foi uma coisa que veio junto com a música na adolescência. E tudo que não vira canção fica sendo poema, né? Aí depois você descobre toda a magia do poema na página, né? Do poema que você lê, não necessariamente em voz alta, né? Essa leitura introspectiva, e você começa a escrever sobre isso. E fui lançando alguns livros ao longo dos anos. Os últimos que eu lancei foi em 2015, um chamado Casa, e o último foi em 2019, chamado Estirâncio. Estirâncio é uma palavra engraçada por uma coisa que é muito comum, que é aquela faixa de areia molhada do mar, né? O mar bate, sai e fica aquela faixa molhada. Aquilo se chama estirâncio, de acordo com o dicionário. Eu descobri, achei a palavra ótima, e o estirâncio virou um personagem do livro. Paralelamente à poesia, tem alguns livros de crítica. Eu escrevi, por exemplo, um livro sobre o disco As 4 Estações da Legião Urbana, que está na coleção O Livro do Disco, da editora Cobogó, que é uma coleção maravilhosa. Tem os títulos internacionais, que é uma coleção americana, e aí eles traduziram alguns títulos desses para o Brasil, e no Brasil alguns autores fizeram livros sobre discos clássicos brasileiros. Aí tem lá Tropicália, tem Tom Zé, tem o Rapa, tem Milton Nascimento, enfim, a coleção já está imensa. Acho que agora acabou de sair do Racionais MCs, e eu escrevi do Legião Urbana, As 4 Estações. E é um livro muito mais de fã do que de pesquisador, né? Embora tenha uma grande pesquisa no livro e tal. Eu gosto muito desse livro, e também ainda ligado à música, mais como editor e coordenador. Eu fiz o livro O Silêncio, que é do John Cage, compositor da vanguarda norte-americana do século XX, talvez o compositor mais influente da música erudita de vanguarda de todos os tempos. E esse livro é o livro mais importante. Ele escreveu muitos livros, muitos ensaios. Esse é o livro mais importante dele. E era muito doido esse livro ter sido traduzido para o Brasil. Ele foi lançado há mais de 50 anos, 60 anos vai fazer esse livro, e não tinha tradução para o português. E agora, no século XXI, chamei uns amigos tradutores e poetas para traduzir o John Cage, que também tem seus textos bastante poéticos, e é um projeto que me orgulho muito desse livro existir no Brasil. Minha mãe me dê dinheiro, eu vou comprar um cinturão. Ah, se a vida é boa, vou andar mais lampião. Minha mãe me dê dinheiro, eu vou comprar um cinturão. Ah, se a vida é boa, vou andar mais lampião. Lá vem Sabino, mais lampião. Chapéu de couro e um fuzil na mão.
como para todo mundo, foi muito complicado. Quem não acha que foi muito complicado, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. É um grande trauma que a gente está vivendo, assim, e vai demorar um pouco para as pessoas perceberem esse trauma e cada um tem a sua medida, né? Assim, muita gente ficou mais isolada, outros ficaram menos. Muita gente sofreu muito para ficar em casa, outros gostaram da ideia. Mas, de qualquer forma, mudou muito o paradigma de muita gente, enfim, da sociedade toda, né? E, para mim, obviamente, teve muitos momentos de tristeza, melancolia, de você estar trancafiado, não conseguir mais ter essa troca da rua, das pessoas, né? Os encontros se dão na rua, ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade feita para viver na rua, né? Tem amigos maravilhosos, melhores amigos que eu só encontrava na rua, acho que não tinha nenhum telefone, enfim. Agora todos estão online no Zoom, enfim, no WhatsApp, sem parar. Mas uma coisa boa, como eu falei no início, foi retomar essa disciplina musical. Começar a tocar, começar a produzir as coisas, começar a fazer mais aulas online sobre como fazer música no computador, né? Eu sempre fiz isso, mas, enfim, os softwares mudam, atualizam, e fiz uma imersão total, tanto que o próximo disco vai ser totalmente produzido e tocado por mim, programado e arranjado por mim nesse computador aqui. Vão ser várias parcerias, é um disco autoral, diferentemente do Canções para a Juventude, e graças a essa imersão nos estudos musicais, eu vou fazer um disco eu comigo mesmo aqui. Vai ser bacana. Então, meus projetos é esse próximo disco autoral. Eu não lanço um long play desde 2016. 2016 foi o Selvagem. Então, eu estou super feliz com ele. Várias parcerias com vários amigos poetas, né, trazendo os amigos poetas para a música, para fazer canção. E eu vou tocar o disco inteiro, produzir, arranjar no computador, eu mesmo, eu e esse mouse aqui. E talvez uma guitarrinha, um violão e tal, mas está tudo no computador. Vai ser um disco bem diferente dos outros, e acho que a ideia é sempre essa, sempre fazer uma coisa completamente diferente da coisa anterior, sempre tentando subir, né, evoluir musicalmente. E ano que vem espero lançar também um ensaio mais ligado à literatura, relacionado aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, mais notícias pela frente. E é isso, mantendo a literatura e a música como norte, aqui nessa espaçonave cheia de livros. Eu vou estar sempre onde A música é um teletransporte tão potente quanto um livro, assim. E a música tem a facilidade de qualquer um pode botar um fonezinho aqui, escutar, e, enfim, a canção continua sendo o grande objeto de transmissão de conhecimento, pelo menos no Brasil, né? A canção é uma coisa muito poderosa, é uma democracia enorme, o poder da canção. Mais do que você ter que ler um livro, porque, enfim, existe o analfabetismo, existe todo o problema da leitura no Brasil, mais do que o acesso a museus, né, que também é muito, enfim, muito selecionado para um certo público, não é democratizado. A música chega em qualquer lugar, pela internet, pelo rádio, pelos ouvidos, na rua, está sempre presente. Então, acho que a música é transformadora e onipresente, onisciente, onipotente. Sou meu e nem quero ser mais. Para quê vou querer tal rapaz? Vai você.